Caramba, que milagre. Entrei em 2 aulas no Zoom hoje. Isso é um milagre, hein? 2 minhas. Não, mas só teve aula da senhora ainda. Ah, teve uma de inglês, mas eu não tava aqui. É um milagre. É porque aqui em casa nunca entra, dá problema na internet, aquele erro 114 lá, se eu não me engano. Aí O não Zoom entra é de jeito nenhum. pesado. Tem que ter uma internet pelo menos. Se uma internet mais ou menos, não vai não. Pois é, aqui é só um mega. Chamar o Arthur aqui logo. Hã? Chamar o Arthur. Pois é, uai. Hoje a aula é tão rapidinha, só que o povo demora a vida inteira para entrar. A Isabela não vai poder entrar. Hum, hum. Daqui a pouco até sua internet cai aí, hein? Não, não joga. Não, não bota ruim, não. Não tem ruim, não. Tá bom, então, vou nem falar. O Arthur já visualizou minha mensagem do Vamos, galera. Agora vou esperar, né? Naila Não, também. é bem. Vamos ver quem tá visualizando. Ó, a Naila chegou para fazer companhia, hein? Pronto, agora o Arthur juntou-se a nós. Gente, vamos lá então. O negócio aqui hoje vai ser bem rápido, difícil. Acho que não vai nem 15 minutos aqui. Naila gosta dessas, né, Naila? Pessoal é top, tio. Pessoal é a melhor que tem. Ah, é? Porque é rápida, né? Nós entende tudo. Dura 15 minutos e nós entende tudo. Tá certo, gente. Gente, então vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, então, aula de física agora. Gente, é o seguinte. Eu estou falando de equilíbrio. É importante a gente ter equilíbrio demais. Pensa só você andando numa moto sem equilíbrio, gente. Quando eu comecei esse assunto aqui, eu até dei um exemplo da minha irmã uma vez. Gente, a minha irmã. Você quer ver se uma pessoa vai ter futuro andando de moto é se ela sabe andar de bicicleta. E minha irmã nunca foi boa de bicicleta.
E aí, a Pô, primeira vez... ainda bem que eu já sei virar a esquina empinando em bicicleta. Não, mas empinando também não precisa não, viu, gente? Andar empinando... Eu aprendi também, João. Aprendi a virar empinando. Isso não é cultura, não. É o Mas uma vez brabo. eu dei um exemplo, que é o seguinte: a minha irmã, a primeira vez que ela pegou minha moto, ela falou assim: não, eu já tenho uma noção. Eu falei, então tá bom, vamos ver se você tem mesmo. Gente, ela subiu na minha moto. A hora que ela montou, ela já montou acelerando, subiu no meio-fio e tombou. Minha moto arranhou tudo, 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 tudo. Eu falei, bela noção. Mas por que eu tô falando isso? Uai, Nossa, você espancava minha irmã, velho. Mandava ela pagar Primeira vez que eu andei tudinho. de moto, não caí, não. Eu vendi minha moto tudo arranhado. E aí Mentira. Nossa. é tenso. Eu caí de moto depois, mas na primeira vez eu não caí, não. E olha que eu já sei andar de moto tem 2 anos. Não, mas eu também já caí de moto, gente. É tenso. Eu bagacei a mão em tudo. Equilíbrio. Para você andar de moto tem que ter equilíbrio. Até mesmo num carro tem que ter equilíbrio, senão ele capota. Tem que ter equilíbrio, por exemplo, numa balança tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio quase tudo. Para ficar de pé tem que ter equilíbrio. Você já viu ali, por exemplo, se você ficar em cima de um pé só, o negócio fica mais difícil para você entrar. Você ter Experimenta ficar no freio o dia todo. Aí, Que nem quando você tá empinando, ó. Só tá num pneu. você tá só na roda, assim, respeito. muito mais difícil de equilibrar. E aí, o que acontece, gente? Existe lá o equilíbrio de ponto material, vou até colocar aqui, ó, equilíbrio de ponto material. E aí, o que é um ponto material, só para a gente entender? Por exemplo, e eu já falei sobre isso, se eu comparar, por exemplo, um carro que vai andar uma distância de 5.000 quilômetros, gente, é como se ele fosse, se a gente for olhar os 5.000 quilômetros e olhar o carro no meio, é como se ele fosse nada. Ele é um ponto Mas material. ele é um bosta mesmo. Em 5.000 quilômetros. Você tá Nada, doido. né? E aí você pensa assim, a mesma ideia de um avião. Pensa um avião que vai lá para Dubai. Gente, é muito longe. Então, assim, se a gente for olhar todo o trajeto e o avião se torna tão pequenininho. Agora, se eu for olhar, por exemplo, um carro, que eu coloquei um carro dentro da minha sala, aí o negócio já é um ponto ali, é um corpo extenso. Por quê? Porque ele é grande para o espaço que eu estou falando. E aí, então, basicamente, essa ideia aqui, hoje a gente vai falar de equilíbrio de corpo extenso. Então, se eu pegar, por exemplo, ali uma balança, é equilíbrio de corpo extenso. Por quê? Porque a balança ali, ela é pequena porque ela é equilíbrio. Se eu vou olhar, por exemplo, uma balança igual essa aqui que está na imagem aqui, ela é pequena. Se eu colocar peso de um lado, peso do outro, ela é pequena em relação ali, se a gente for comparar a coisa. Então, assim, o corpo ali que vai ter que ser equilibrado é pequeno em relação a uma balança. Agora, no ponto material, não. No ponto material é como se eu fosse equilibrar, por exemplo, uma moto que vai percorrer 3.000 quilômetros. Gente, uma moto percorrendo 3.000 quilômetros, se eu for olhar o trajeto todo, a moto é pequena. Agora, aqui não, numa balança, não. O negócio já é maior. É a mesma ideia que a gente vai ver. Algum exemplo, por exemplo, de uma pessoa... Vocês já brincaram de gangorra na vida de vocês? Todo mundo já brincou de gangorra, né? É pequeno. Uma pessoa senta de um lado, outra pessoa senta do outro. O espaço é pequeno. A gente está falando de equilíbrio de ponto de corpo extenso. Por quê? Porque é pequena a diferença ali, a distância entre um corpo e outro é muito pequenininha. Então, o corpo é extenso. E eu estou falando de equilíbrio nesse caso também. Ok, Jéssica, como que eu calculo? Por isso que eu falei que é muito rápido aqui a aula. Como que eu calculo? Vou até inserir aqui. Deixa eu inserir um negócio para me escrever aqui. Cadê aqui? Como que eu calculo, então, qual que é a fórmula de equilíbrio de corpo extenso? Gente, a fórmula, aqui nesse exemplo aqui tem um monte de como é que fala? De letras aqui, mas eu posso simplificar essa fórmula a isso aqui, ó. Massa vezes a distância, que é igual a outra massa, vezes a distância. Jéssica, como assim? Como assim? Vamos ler essa questão aqui para vocês verem. Vamos analisar o caso da imagem da balança. Considere que a esfera vermelha tenha 24 quilos e que do outro lado da balança estejam empilhadas 12 esferas de prata. E aí, qual é a massa de cada esfera de prata, sabendo que a distância entre os pratos da balança são iguais? Então, olha aqui para vocês verem, gente. Então, vamos colocar então a primeira massa aqui como sendo a massa da esfera vermelha. Esse EV aqui é massa da esfera vermelha. E aí, essa segunda massa aqui é a massa da prata, da esfera de prata.
Então, beleza. A questão está falando que a distância dos dois pratos da balança é igual. Então, a distância é igual. Então, se a distância é igual, eu não vou colocar nada no lugar desse D aqui, ó. Por quê? Porque ele está falando que a distância é a mesma. Ok, então como que eu calculo isso? Vamos colocar aqui então, peraí. Então, já está até respondido aqui. Qual que é a massa da a esfera vermelha? 24 quilos. A distância eu não vou contar, né? Por que a distância eu não vou contar? Porque a distância é igual. Então, se a distância é igual, já está em equilíbrio. E aí ele quer saber quanto, e aí até a imagem aqui está mostrando que está em equilíbrio. Aí a questão aqui está perguntando qual é o valor da massa de cada esferinha de prata? A pergunta é essa. Ok, então a distância eu não vou contar. Deixa eu colocar aqui, ó. Nossa, meu teclado não está funcionando. Tá. E aí a massa da esfera de prata no total, ali são 12 esferas, né? Então eu vou colocar aqui 12 esferas. Não sei qual que é a massa dela, então vai ficar 12 vezes a massa da esfera de prata. E aí, esse 12 que está multiplicando, eu posso passar para o lado de lá dividir. Então, vai ficar... Peraí. Então, a massa da esfera de prata é 24 dividido por 12, que é igual aí a 2 quilos. Então, o que eu fiz aqui, gente? O que eu fiz aqui? Essa questão, as questões aí de equilíbrio de corpo extenso, basicamente, a fórmula é essa aqui, ó. Massa vezes a distância igual a massa do outro corpo, porque para ter equilíbrio tem que ter dois corpos, né? Para ter equilíbrio ali, por exemplo, numa gangorra, não tem que ter um corpo de um lado, um corpo do outro? Para ter equilíbrio numa balança, não tem que ter um corpo de um lado, um corpo do outro? Então, vai ser sempre a massa de um corpo, a distância de um corpo, a massa do outro corpo, a distância do outro corpo. Às vezes, a distância vai ser igual. Pode falar, João Fernando. Falando assim, o que é esse map aí da continha? Esse map é a massa da esfera de prata. Ah, tá. Aqui é a massa da esfera vermelha, porque tá vendo aqui na imagem que tem uma massa da esfera vermelha e a massa da esfera de prata. Então, só para não confundir, entendeu? Então, o MEV é a massa da esfera... Vou até colocar em maiúsculo esse M. Então, a massa da esfera vermelha vezes a distância e a massa da esfera de prata. É só para não confundir, entendeu? Tá. Você saber que massa que eu estou falando. Então, a questão aqui, gente, já falou que a distância é igual. Então, se a distância é igual, eu vou tirar o D. Então, as distâncias aqui já falou que é igual, então eu tiro o D. Ok, o que vai sobrar, então, para você calcular? O que a questão quer? A questão quer saber quanto que vale a massa ali de uma esferinha. Então, aonde eu tirei esse 12 aqui? Eu sei que são 12 esferas. E aí, então, eu peguei o 24 da massa lá da esfera de vermelha, dividi pelo 12, que então equivale aí a 2 quilos para cada esferinha aí. E aí, então, eu sei que elas estão em equilíbrio. Por quê? Porque a massa é igual. Para estar em equilíbrio tem que estar em mesma massa. Já viram que balança para as duas estar equilibradas? O que eu tenho que fazer? Tem que colocar a mesma massa de um lado, a mesma massa do outro. Daria para calcular isso aqui de outro jeito? Daria, gente. Daria para calcular isso aqui em regra de 3. Não sei se vocês sabem fazer conta de regra de 3. Mas daria para fazer outros cálculos aqui para descobrir isso aqui. Mas entenda, olha aqui para você ver a ideia. Vamos pensar aqui. Cadê a distância? A distância que a questão falou que são iguais, porque elas estão equilibradas. Olha na imagem aqui como é que elas estão. Tá vendo que elas estão equilibradas? Não coloca a distância. Aí eu não coloco a distância, porque tá falando que está equilibrado. Entendi. E aí, olha aqui para vocês verem. Às vezes não precisa nem fazer essa conta aqui, gente. A questão quer saber quanto que vale cada bola de prata. Qual que é a massa de cada bola de prata? Gente, se elas estão em equilíbrio e de um lado tem 24 quilos, do outro também tem que ter. Então, do outro tem que ter 24 quilos também. E aí, o que acontece? Se são 12 esferas, é óbvio que cada uma tem que ter 2 quilos para chegar nos 24, né? Entendeu o meu raciocínio aqui? Então, não precisava nem fazer essa conta para vocês chegarem aí a essa conclusão. Mas, assim, é mais fácil fazendo aqui, porque não dá para errar. Aí, olha aqui para vocês verem. Gente, esse exemplo 3 aqui. Aqui já tá... Só de olhar na imagem, a gente vê que não tem equilíbrio aqui. Olha a menininha na gangorra, a menininha tá lá em cima
e o menino está aqui embaixo. Então, não tem equilíbrio nesse negócio. Ok, vamos ler a questão, então. Podemos observar, observe na imagem um jovem brincando com uma menina. Então, está na gangorra lá. Podemos observar que a gangorra está desequilibrada, pois a massa do jovem é maior que a massa da menina. Só entra em equilíbrio se as massas forem iguais, provocando rotação no sentido anti-horário. Para que a gangorra fique em equilíbrio, o jovem deve se aproximar do centro de rotação, do meio. Então, quanto mais se aproxima do meio lá, mais equilíbrio, mais vai tender a ficar em equilíbrio, né? Admitindo, então, que a massa do jovem... Vou até diminuir isso aqui para me copiar, para me fazer com vocês ao mesmo tempo. Peraí. É massa vezes a distância, que é igual a massa vezes a distância. Então, olha aqui para vocês verem. Para que a gangorra fique em equilíbrio, o jovem deve se aproximar do centro aqui do meio. Ele tem que se aproximar do meio para ficar mais fácil para a menina, né? Admitindo que a massa do jovem seja de 40 quilos, então eu vou colocar aqui, ó, massa do jovem, eu vou colocar MJ. Só para vocês saberem quem que é aqui. E a massa da menina, eu vou colocar MM. Então, o MJ é a massa do jovem e MM é a massa da menina. Ok. Admitindo que a massa do jovem seja de 45 quilos e que a menina está posicionada a 1,5 metros do polo e a massa dela é de 15 quilos. Então, olha aqui para vocês verem. Vamos substituindo os valores aqui. A questão falou que a massa do jovem é 45 quilos. Vou colocar aqui, ó, 45. A distância, vou deixar aí que a questão ainda não falou. A massa da menina é de 15 quilos. E a distância que ela está do polo ali, do centro, é 1,5 metros. Ok, o que a questão quer? Olha o que a questão quer. Qual deve ser a distância do jovem para que haja equilíbrio? Então, aqui a questão quer. Qual que deve ser a distância do jovem para que essa gangorra entre em equilíbrio? Você já viu que quanto... Vocês já brincaram de gangorra. Você já viu que quanto mais perto a gente vai chegando do centro, mais vai levantando a nossa parte? Por mais que a gente seja mais pesado, mais que a gente tenha mais massa, quanto mais perto do centro você vai chegando ali, mais vai ficando mais fácil do lado de lá. Então, a questão quer saber a distância que o jovem deve ficar do centro para que essa menina, para que a gangorra fique equilibrada. Então, a gente vai calcular isso aqui, né? Então, como que calcula isso aqui? Eu vou até fazer isso aqui passo a passo aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Você vai pegar, então vai ficar 45 vezes 10, você vai multiplicar aqui lá. Então, vai ficar 15 vezes 1,5. Opa, que vai ficar 22,5. E aí, o 45 que está de lá, você passa para cá dividindo. Então, vai ficar 22,5 dividido por 45. Isso aqui vai dar, ó. Vou até colocar um pouquinho para cima. Então, vai ficar D, que é igual a 22,5 dividido por 45. Isso aqui vai dar 0,5 metros. Ou, a gente pode falar isso aqui também, 50 centímetros, né? Ou seja, gente, para a pessoa, para esse balanço, para essa gangorra aí ficar equilibrada, o menino vai ter que ficar 50 centímetros lá do centro, porque senão não vai equilibrar. Para equilibrar aqui, gente, é dois casos. Ou a massa tem que igualar, ou os dois teriam que ter massas iguais, ou quem tem massa menor chegar mais perto do centro, porque senão não equilibra. Então, basicamente é isso. Você já viu ali, por exemplo, vamos ver um caso aqui. Você já viu que carro, às vezes o carro, quando um lado do carro está muito pesado, ele fica meio... Você já viu o amortecedor de um carro, como é que ele fica quando um lado está mais pesado? Ele fica meio que desequilibrado. Então, o que você tem que fazer para equilibrar? Balancear as cargas, né? Se tem alguém mais pesadinho de um lado, você passa para o outro lado. Uma vez eu fui viajar, o carro dele já era rebaixado, sabe? E aí tava gente muito pesado de um lado. E vocês acreditam que meio que a roda, eu não sei se o carro tava com problema também, a roda começou a pegar. Eu falei, Deus me livre. E aí teve que balancear o carro. Sério, gente, isso não é lenda, isso é real mesmo. Eu não sei se porque tava com problema e juntou com o carro dele, já era rebaixado. E aí teve que balancear o carro aí
para dar certo. E aí, então, gente, basicamente a fórmula é muito simples. Então, é a massa vezes distância igual a massa vezes distância. E a questão sempre vai te dar massa de 2 pessoas e a distância também. Ou ela vai te pedir massa. Você viu que aqui no primeiro exemplo, a questão queria saber de massa. Já estava em equilíbrio. Ela só queria saber qual que era a massa de cada esfera. Já aqui não. Já aqui a questão queria o quê? Queria saber qual que era a distância que o menino precisava chegar para entrar em equilíbrio. No primeiro caso já tinha equilíbrio, no segundo não tinha equilíbrio. E aí, para entrar em equilíbrio, o menino vai ter que ficar aí a 50 centímetros para ficar equilibradinho. Deu para entender, gente, a ideia? Sim. Arthur, João Fernando. Deu para entender. Então é isso, gente. Se não tem nenhuma dúvida, a aula que a Naila gosta. Coloque o nome aí no bate-papo. Hã? As melhores aulas e as rápidas. É. Coloca o nome do bate-papo aí para a gente encerrar essa, então. E até a próxima aula, gente. Acho que amanhã já tem aula nossa de novo. Até mais. Sim. Arthur, coloca o nome. Aí. Até mais.